As luzes fluorescentes da Hamilton e Associados zumbiam lá em cima feito vespas nervosas, derramando um brilho frio e esteril sobre os pisos de mármore polido do saguão. Era uma quinta-feira à tarde, daquelas em que o ar-condicionado ronca alto demais e o cheiro de produto de limpeza se mistura com perfume importado. Lá fora das janelas de vidro, São Paulo se estendia cinza e indiferente. Mas lá dentro, a tensão era tão densa que dava para cortar com uma faca. Dolores Martinez trabalhava naquele prédio há 19 anos, 65 anos de idade, cabelo prateado preso num coque apertado e mãos que tinham esfregado mais banheiros do que a maioria das pessoas já usou na vida. Seu uniforme verde estava desbotado de tantas lavagens. Seus sapatos ortopédicos gastos de andar quilômetros por aqueles corredores. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos escuros que tinham visto 3 filhos virarem homens, ainda guardavam um fogo quieto que a idade não conseguia apagar. Hoje era para ser um dia como qualquer outro. Passar pano no 5º andar, esvaziar o lixo nas salas da diretoria, ficar invisível, ficar quieta. Manter o emprego. Mas hoje seria diferente. Antes de continuar, se você acredita no respeito aos nossos idosos, em defender quem não pode se defender sozinho e no poder dos laços de família, então curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história, se inscreve no canal e conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Porque histórias assim lembram a gente que dignidade não tem preço e que o karma sempre dá um jeito de chegar. Dolores estava de joelhos limpando um café derramado perto do bebedouro quando as portas do elevador abriram com aquele som alegre. Saiu Bradley Hamilton III, 32 anos, recém-promovido a vice-presidente, seus sapatos italianos batendo no mármore, feito um metrônomo de arrogância. Atrás dele vinham 3 executivos juniores, loucos para rir de qualquer piada que saísse da boca dele. Bradley avistou Dolores de joelhos e o rosto dele se contorceu em algo entre nojo e diversão. Ele caminhou até ela e parou bem na frente, perto o suficiente para ela sentir o cheiro de uísque do almoço de 3 horas dele. Os executivos juniores pararam, farejando um espetáculo. Bradley olhou para baixo, para Dolores, e disse que ela tinha deixado uma mancha passar. Apontou para uma mancha imaginária. Quando ela olhou para cima, confusa, ele balançou a cabeça de forma dramática e anunciou bem alto que era exatamente por isso que eles precisavam parar de contratar essa gente. Velhas demais, lentas demais. Provavelmente nem documentos têm. Dolores congelou. 19 anos. 19 anos ela tinha dado para aquela empresa e nunca ninguém tinha falado com ela daquele jeito. Mas Bradley não tinha terminado. Ele se virou para o seu público, sorrindo. Perguntou se eles sabiam quantos anos ela tinha. 65. Disse que ela devia estar num asilo babando, não fingindo que conseguia fazer um trabalho de verdade. Os executivos juniores riram sem graça. Então Bradley fez uma coisa que selaria o destino dele. Ele se abaixou, pegou o balde do esfregal e jogou a água suja no chão que ela tinha acabado de limpar. Mandou ela limpar de novo. E dessa vez, disse, tentar não morrer de velhice antes de terminar. Dolores não disse nada. Ela simplesmente olhou para ele com aqueles olhos castanhos, pegou o esfregal e começou a limpar de novo. Mas alguma coisa no olhar dela fez Bradley se mexer desconfortável. Alguma coisa antiga, alguma coisa que falava de consequências. Naquela noite, Dolores estava sentada no apartamentinho dela na Zona Leste, a televisão ligada, sem ninguém assistindo no canto. Ela pegou o telefone e discou um número que raramente usava. Seu filho Marcos atendeu no segundo toque. A voz dele era grave, curtida feito couro velho. Dolores contou o que aconteceu. Não estava pedindo nada. Ela nunca pedia nada. Só precisava contar para alguém. Marcos ouviu em silêncio. Depois fez uma única pergunta. Perguntou qual era o nome do cara.
3 dias depois, Bradley Hamilton, terceiro, chegou no trabalho se sentindo particularmente satisfeito consigo mesmo. Tinha acabado de fechar um negócio grande e estava esperando um bônus que finalmente ia deixar ele comprar aquela Porsche que ele estava de olho. Mas quando entrou na garagem, alguma coisa parecia errada. O som veio primeiro. Um ronco baixo, tipo troval distante, chegando perto, ficando mais alto. As paredes de concreto da garagem começaram a vibrar. Bradley desceu da BMW dele e o sangue gelou. Motos, dezenas delas. Depois, centenas. Entrando na garagem feito um rio de cromo e couro. Os brasões vermelhos e brancos dos Hells Angels brilhavam embaixo das luzes fluorescentes. 200 Harleys formaram um círculo perfeito ao redor do carro dele, os motores ligados num coro aterrorizante. As pernas de Bradley viraram geleia. Ele se encostou no carro, a gravata de R$2.000 de repente parecendo uma forca. Do centro da formacal, uma figura enorme apareceu. Marcos Martinez tinha 1,93 m, 120 quilos de músculo e tatuagem, a barba grisalha trancada, o colete de couro coberto de insígnias que contavam histórias que Bradley nem conseguia imaginar. Presidente, capítulo São Paulo, Hells Angels. Marcos caminhou devagar na direção de Bradley, as botas dele ecoando no silêncio repentino quando 200 motores desligaram ao mesmo tempo. Ele parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para Bradley ver o nome bordado no colete. E embaixo, uma insígnia menor. May. Marcos falou, a voz dele feito cascalho em vidro. Disse que Bradley tinha feito a May dele chorar. Disse que Dolores Martinez tinha criado 4 filhos sozinha. Tinha trabalhado em 3 empregos para manter eles alimentados. Nunca tinha pedido nada para ninguém. E Bradley tinha feito ela se sentir menos que a sujeira dos sapatos dele. Bradley gaguejou que não sabia, disse que sentia muito, disse que ela podia ficar com o emprego, que ia dar um aumento para ela. Marcos balançou a cabeça devagar, disse que não era sobre o emprego, era sobre respeito. Perguntou se Bradley sabia o que respeito significava. Atrás de Marcos, 200 motoqueiros ficaram parados, observando. Então uma coisa inesperada aconteceu. Marcos enfiou a mão no colete e tirou um envelope. Não uma arma, não uma ameaça. Um envelope grosso cheio de dinheiro. Ele entregou para Bradley e mandou dar para May dele, a aposentadoria dela, R$100.000, arrecadados de todos os capítulos dos Hells Angels no Brasil, porque Dolores Martinez não era só a May do Marcos. Ela era família de todos eles, mas não era só isso. Marcos chegou perto. A voz dele baixou para um sussurro que de algum jeito parecia mais alto que um trovão. Disse para Bradley que amanhã ele ia pessoalmente a Dolores, ia pedir desculpas, ia oferecer uma pensão vitalícia para ela, e ia tratar cada faxineira, secretaria e trabalhador daquele prédio com o respeito que eles mereciam. Porque Marcos ia estar de olho. Os irmãos dele iam estar de olho. E se Bradley algum dia, em qualquer momento, fizesse outra pessoa se sentir do jeito que ele fez Dolores se sentir, então essa conversa ia ser bem diferente. Bradley concordou freneticamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos se virou e voltou para a moto dele. Quando subiu nela, olhou por cima do ombro uma última vez. Disse para Bradley lembrar que a mulher que limpava os banheiros dele tinha criado um rei, e reis protegem suas rainhas. 200 motores rugiram, e tão de repente quanto tinham aparecido, os Hells Angels foram embora. Na manhã seguinte, Bradley Hamilton III fez exatamente o que mandaram. Achou Dolores na copa, se ajoelhou na frente de todos os colegas de trabalho dela e pediu desculpas. Ofereceu uma pensão, uma festa de aposentadoria, uma placa com o nome dela. Dolores ouviu quieta. Depois sorriu, deu um tapinha na bochecha dele e disse que perdoava ele.
Disse que a vida era curta demais para guardar rancor, mas aceitou a pensal. E agora, antes dessa história acabar, a gente quer ouvir Vossi. Vossi já viu alguém ser desrespeitado por causa do trabalho ou da idade? Vossi já viu o karma fazer justica de um jeito que ninguém esperava? Comenta aqui embaixo com as palavras "respeito não tem idade" para mostrar que Vossi tá com a Dolores. Porque às vezes as pessoas mais poderosas na sala não são as de terno caro. Às vezes são as de sapato gasto que criaram os filhos para nunca esquecer de onde vieram. Curte, compartilha e se inscreve. Porque num mundo que muitas vezes esquece o valor da classe trabalhadora, histórias assim lembram a gente que família e tudo. E Vossi nunca sabe a mais de quem Vossi pode estar desrespeitando.